Em 2009, Hetalia Access Power chegava ao público como uma webcomic nonsense em que antropomorfizava os países do eixo e os aliados, em caricatos e engraçados personagens. O que poderia dar errado com essa ideia, não é mesmo? O que não esperavam era que, em 2010, um incidente durante o evento Anime Boston levantasse aquela pulga atrás da orelha, aquela famosa, isso aqui é fascista? No evento, um grupo de cosplayers vestidos como a Alemanha e a Prússia foram fotografados fazendo a saudação nazi. Do quê? Tudo isso a poucas quadras de um memorial ao Holocausto. Isso aconteceu. Isso que é uma introdução leve, não é mesmo? Não temos força sequer para salvar uma garotinha. A verdade é que falar sobre anime significa tocar em um assunto espinhoso chamado o fascínio japonês pela Segunda Guerra Mundial. Entre Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Hetalia e diversas outras produções, o fascismo foi de pano de fundo para algumas histórias até a trama central para outras. Mas até que ponto o fascismo pode ser utilizado em uma história? Qual é a linha que separa o tropo narrativo de uma glorificação? Sinceramente, eu duvido que eu consiga dar a resposta clara para qualquer uma dessas questões. Porém, para tentar compreender o topo desse imenso iceberg, hoje vamos fazer uma viagem até o mundo conturbado de Attack on Titan e seu terrível protagonista, o Fiuk. Eu perguntei, tipo assim, aquela época assim, eu tô chipando o casal, não sei o que, não. O casal, né? Aí depois ele falou assim, Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu recomendo um copo de água, sobriedade e muita atenção, porque esse vai ser um vídeo difícil. 日本の負けならなんでいつまでも続けるんだろう。今の国の指導者も間違っとるし、軍部の奴らもどうかしとるんじゃ。お父ちゃんそんなこと言うからみんなから非国民って呼ばれるんだろうが。そうじゃ、わしは非国民じゃ。お父ちゃんはそのことを誇りにしとるんじゃ。 Antes de começarmos a falar mal de Attack on Titan, o que vocês sabem que eu provavelmente vou fazer em algum momento? Precisamos tirar o elefante branco da sala, a Segunda Guerra Mundial, e os efeitos dela no Japão e a cultura japonesa em geral. A cultura do mangá foi crucial para a política japonesa nos anos 40. O país estava dividido, assim como o próprio mundo. Enquanto alguns acreditavam no potencial da guerra e dos aliados do Japão, outros eram completamente contra. Porém, toda e qualquer manifestação contra a guerra era proibida, fazendo com que diversos artistas passassem a criar produções com temas políticos em suas entrelinhas, mas não apenas como uma forma de criticar as políticas locais. Vale lembrar que a cultura se tornou um importante artefato para a propaganda de ideais pró-guerra. Isso se estendia dos Estados Unidos e o Pato Donald confrontando a Alemanha nazi até o Japão e figuras como Fuku-chan e Norakuro. Só que o mais importante veio após o fim da guerra. Depois da explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, o Japão lidava com uma ocupação americana, crimes de guerra e uma grande crise econômica. O orgulho japonês e o patriotismo pelo qual eram tão orgulhosos estavam enfragados. É então que a arte ganha um novo espaço fundamental nessa reestruturação. Osamu Tezuka, por exemplo, se destaca com Astro Boy e essa fantasia cheia de esperança por um futuro melhor, onde o Japão não apenas se recuperou, mas criou seu próprio herói, capaz de resistir a bombas atômicas e proteger sua nação. Não apenas ele, mas Keiji Nakazawa foi outro nome que se destacou, não por uma visão otimista do futuro pós-guerra, mas por trazer sua própria experiência. Keiji era um Hibakusha, um sobrevivente das bombas atômicas. Uma das obras mais importantes do autor foi Hasashi no Gen, também conhecido como Gen Pés Descalços. A mesma foi lançada em 1973 e tratava sobre um grupo de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima. Precisam lidar com as consequências de toda a destruição e devastação. Esses autores não apenas estavam tentando construir uma economia com sua arte, mas deixar viva a sensação de que podiam seguir em frente. Em entrevista sobre a produção de Gen Pés Descalços, Keiji disse que pensei em escrever sobre a guerra, mas quando eu estava desenhando cenas de bombardeio, o cheiro de corpos apodrecidos voltou para mim. Era deprimente. Keiji então deixa de escrever sobre a guerra e foca na sobrevivência. Gen Pés Descalços é sobre isso. É sobre personagens indo além do caos econômico da destruição das bombas e suas consequências e tratar sobre o dia a dia
o luto, suas dores e o futuro que os aguardava. E isso vai se repetindo na visão de vários outros produtores. Hayao Miyazaki é um grande exemplo disso. Em Vidas ao Vento, ele traz o olhar maravilhado de Jiro Horikoshi, um projetista de aeronaves que viu suas invenções serem utilizadas como armas pelo Império Japonês na Segunda Guerra. 飛行機の設計家とか機械を設計した人たちっていうのはこうどんな時にどんなにその時が善であると思ってやってもやっぱり時代の風化の中で機械文明そのもののこう手先になるから無傷じゃないんですよ。呪われた夢なんです。アニメーションもそうです。 Já no famoso Túmulo dos Vagalumes, temos uma história ainda mais devastadora, mas que serve para nos lembrar que as vítimas da guerra são apenas seres humanos. Que mesmo que todo o contexto desumanize o indivíduo, o transformando em uma máquina ou apenas em um número em uma contagem de corpos, ainda são pessoas. Tudo isso vai culminando para uma geração traumatizada, mas que tenta lidar de outras formas com essas dores, tentando resistir e perseverar. Mas se por um lado temos essa história sobre resiliência, o que acontece quando se esvazia todos os horrores da guerra de sentido e a transforma apenas em uma nota de rodapé. Naquele dia, a humanidade se lembrou. Do terror de estar nas mãos deles. Da humilhação de estar preso em uma gaiola. Como um pássaro. Criada por Hajime Isayama, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, ou só Ataque dos Titãs, foi lançado entre 2009 e 2021 na Besatsu Shonen Magazine. O mangá foi adaptado para o mundo dos animes pela Wit Studio, da primeira até a terceira temporada, e depois passou para as mãos da MAPPA. Aquele estúdio que vocês conhecem por fazer uma história meio bizarra, tipo Jujutsu Kaisen ou Inuyashiki. Inuyashiki é muito bom, dava um vídeo muito legal sobre conflito geracional. A verdade é que Attack on Titan foi uma febre, sendo uma das principais produções a fazer o gênero anime realmente invadir o mercado americano. Tanto que teve quadrinho, tem um quadrinho da Marvel que é uma parceria com Attack on Titan, em que o Homem-Aranha e vários outros heróis vão tá com titãs. Eu nunca li aquilo, eu só sei que existe, tá lá, e eu fiquei meio... Gente, não. Vários dos fatores dessa popularidade estavam relacionados à qualidade visual do produto, mas também ao fato de que não se tratava de uma história shonen típica, mas uma narrativa sobre guerra, luto e muito gore. Ela segue a história de Fiuki, quer dizer, Eren Yeager. Eu posso estar falando o nome de todos eles errados, porque eu mal lembro como que se pronuncia, gente. Faz muito tempo que eu vi esse negócio. Mikasa Ackerman e Armin Arlett, também conhecidos como Fiuki e Mikasa, a versão mais jovem do He-Man. Os três, junto de toda uma geração, vivem em uma cidade rodeada por muros gigantes. O motivo disso? Manter os titãs, criaturas monstruosas e gigantescas, afastadas. Tudo isso muda quando o Titã Colossal, que tem cerca de 60 metros de altura, consegue destruir a muralha, invadindo a cidade e iniciando uma carnificina. Vamos ser sinceros, todo mundo fala de Attack on Titan, sobre ter uma história super profunda, personagem legal, mas todo mundo começou a assistir porque viu um videozinho em que a mulher estava sendo devorada por um bicho gigante. E todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? Preciso assistir. Oh meu Deus, um anime para adultos. E aí todo mundo foi assistir por causa disso, eu sei. Eu vi também por causa disso. Depois dessa primeira invasão, Fiuki, Mikasa e He-Man se juntam à divisão de reconhecimento, uma tropa militar especializada em lidar com titãs. A motivação para isso, primeiramente, é porque o Eren tem esse desejo de destruir todos os titãs e se vingar pela morte da mãe que foi devorada por um. Em segundo lugar, ele quer retornar para a sua cidade natal e descobrir o segredo que o pai mantinha escondido no sótão e, sei lá, ele quer saber do passado dele. O problema é que, entre tramas paralelas e desenvolvimento de personagem, descobrimos na terceira temporada que o mundo de Attack on Titan não é assim tão simples. Pelo contrário, é revelado que os titãs originais eram humanos que faziam parte de um grupo chamado Eldia. Eles fizeram um pacto para conseguirem os poderes de titãs e controlarem toda a humanidade. A história fica ainda mais bizarra
bizarra quando descobrimos que o restante da população de Marley e eu consegue fazer um golpe de estado e tomar o Império Eldian. Os Eldians são forçados a viverem em guetos, e agora vou parafrasear o texto Animes têm problemas com Nazi, do The Times of Israel, que diz: forçando os Eldian a utilizarem faixas nos braços para identificar a sua raça com um símbolo similar à estrela de Davi. Para os não familiarizados com a Segunda Guerra Mundial, a estrela de Davi e a faixa no braço era recorrentemente utilizado por judeus obrigados pelos nazis para se identificarem nas ruas. Então tem todo um background antissemita nessa historinha aí, né? Alguns viram essa abordagem narrativa como uma crítica a ideais fascistas, uma vez que esses Marlians passaram a ser vistos como os vilões da história. Porém, outra parte do público se sentiu incomodada, já que o enredo não conseguia sustentar essa ponte entre exposição e crítica, ficar meio vazio. Uma forma de tentar impedir controvérsias maiores, principalmente ao redor dessa história da estrela de Davi, a produtora do anime decidiu deixar de lado essas faixas dos braços e o símbolo similar à estrela, sob a explicação de que podiam comercializar o que estava desenhado e transformar em um símbolo de discriminação racial e étnica. Não vai não, amor. A decisão da produtora, que eu acredito que tenha sido a MAPPA, é no mínimo louvável. Eles literalmente estavam evitando situações embaraçosas como o que aconteceu no anime Boston em 2010. Estavam impedindo que o material criativo se tornasse uma munição para grupos fascistas. Porém, essa mesma preocupação nunca esteve na cabeça do autor. Hajime Isayama nasceu em 1986. O que coloca o autor bem longe dos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo ainda o expõe às consequências da guerra. E quando falamos da presença do Japão na guerra, apesar de autores como Hayao Miyazaki e Eiji Nakazawa insistirem em manter essa memória viva, nem todos os japoneses gostam de tocar nesse assunto. Em A Relação Problemática entre Anime e Fascismo, do site Sotaku, a autora do artigo fala sobre como existe uma ignorância sobre algumas das atitudes que o país tomou na época. A ignorância sistemática da ocupação do Japão na China e a negação da existência de mulheres de conforto, mulheres que foram forçadas à prostituição e escravidão sexual, são exemplos claros de uma inabilidade do país em se responsabilizar pelo passado. As atrocidades geradas pelos militares japoneses são ignoradas, o que leva a uma fascinação com essa época. E desde que o Japão luta com a própria história como um estado imperialista, o interesse recai sobre a Alemanha e sua iconografia. O que mais chama minha atenção no trabalho de Hajime é que existe quase um esvaziamento de sentido. Ele utiliza símbolos fascistas, mas sem entender a repercussão disso. É como se transformar um povo fictício em uma alegoria ao Holocausto não fosse algo problemático para ele, pois não é visto como uma declaração política. Porém, a gente tem que lembrar que anime é arte, arte é cultura. E bom, cultura é política. Não apenas isso, mas essa falta de tato de Hajime deturpa até algumas imagens políticas da história japonesa no geral. Revelações do próprio Hajime Isayama dizem que um dos personagens da série foi inspirado por um militar japonês que cometeu diversos crimes de guerra coreanos. Um pesquisador no assunto, Harumena, e se eu não me engano, esse nome é um pseudônimo, aponta toda essa incongruência como uma resposta ao fato do Japão se entender como uma vítima da Segunda Guerra Mundial e não um agressor. Isso fica ainda mais claro quando vemos o restante de Attack on Titan. Attack on Titan pra mim é muito confuso. Quando Eren descobre todos os horrores que seu povo, os Eldians, sofreram, ele decide simplesmente cometer genocídio. Protagonista bom, né? Tipo, não, porque meu povo sofreu, então vou fazer todo mundo sofrer também. Naruto, ele sofreu na mão de todo mundo, mas ele não levantou não levantou um dedo. Ele podia. Naruto podia ter dado na cara de umas pessoas. Essa parte da história de Attack on Titan me lembrou muito o livro Pacto da Branquitude, de Cida Bento, e eu entendo que são outras questões, e as motivações do trabalho de Hajime não tem nada a ver com isso, mas olha só essa citação. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas e silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal.
Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. Aqui, Cyril está nos lembrando que racismo é um sistema que beneficia pessoas brancas e existe um medo de uma revolta por parte de indivíduos negros. Uma revolta que, em tese, se vingaria pelos horrores cometidos por indivíduos brancos através de toda a história. E nesse sentido, tiraria o privilégio de pessoas brancas. Por conta desse medo, brancos apoiam brancos que são acusados de racismo. Não vou entrar nos pormenores do Pacto da Branquitude, mas existe uma sensação similar na construção desse arco de Attack on Titan. Hajime transforma o povo de Eldian, inspirado claramente nos judeus, em indivíduos adormecidos, apenas esperando uma abertura para cometerem os mesmos horrores que sofreram. Diferente desse Pacto da Branquitude, o autor não está ganhando nada com todo esse preconceito gratuito, mas é curioso pensar como existe um medo latente e antissemita sobre uma possível revolta. Eldians e Marley, os judeus na Alemanha nazi e o eventual apocalipse que o mangá constrói, é como um dos mais sombrios sonhos de Alex Jones, teórico conspiracionista americano. Então existem duas formas de se falar desse fascismo. Uma é retratando a guerra e outra glorificando? Não. Existem contextos e por isso vou trazer outra produção que é controversa por tratar do fascismo, mas não é consumida da mesma forma. E essa é Fullmetal Alchemist. Não me importa que me chamem de cão do exército ou me xinguem de demônio. Uau e eu vamos conseguir nossos corpos de volta. Mas mesmo assim, não somos demônios, muito menos deuses. Somos seres humanos. Apenas seres humanos! Assim como Attack on Titan, Fullmetal Alchemist dispensa apresentações. Escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, o mangá shonen foi lançado entre 2001 e 2010 e traz a história de Edward e Alphonse Elric, dois alquimistas que estão em busca da Pedra Filosofal para restaurar seus corpos após uma tentativa fracassada de trazerem a mãe falecida de volta à vida. Fullmetal é conhecido pelos seus círculos de transmutação, luvas babadeiras e muitos poderzinhos. Mas tem algo por trás de tudo isso que poucas pessoas comentam. E é que Edward, Alphonse, Roy, todos os personagens estão vivendo sob um regime fascista. E pasmem, eles não estão lutando contra esse regime, tentando implementar algum tipo de democracia ou coisa do gênero. Não, eles são coniventes a tudo isso. Nada no anime e mangá sugere que esses personagens são heróis em busca de destruir esse regime político. Pelo contrário, as revoltas contra o líder mostradas na história são todas para mudar a figura de autoridade, mas não o contexto em que ela se apresenta. Em Como Lidar com o Fascismo em Fullmetal Alchemist, do site Dentro da Chaminé, o autor do artigo relembra tudo que evidencia esse regime e a inspiração na Alemanha nazi. É um regime totalitário, ultranacionalista que fortalece a união do povo com base em uma união racial, e é comandado por um ditador que também é o comandante máximo das Forças Armadas. É um estado militarizado. A Mestres é visivelmente inspirado nos regimes fascistas da Europa nos anos 40, com a maior inspiração sendo a Alemanha, tanto que convencionou-se traduzir o título de King Bradley da Soto para Führer, na maioria das traduções, mesmo que Marechal fosse algo mais literal, pois os paralelos eram impossíveis de não notar. Todos esses aspectos são escancarados, desde a clara etnia dos personagens até essa crença no fortalecimento do Estado e da autoridade em busca de proteger o povo. Porém, diferente de Attack on Titan, Fullmetal Alchemist nunca foi cancelado. Pelo menos eu nunca vi, né? Vai que alguém já tentou cancelar o Fullmetal Alchemist. E eu tenho uma teoria para isso. Diferente da história de Eren Yeager, que vai de um desejo cego de vingança contra os titãs e se torna outro desejo cego de vingança, só que genocida, contra os Marleyans, o regime totalitário de Fullmetal Alchemist é só um plano de fundo. Seus ideais não são glorificados e não existe uma vilanização de um grupo que foi marginalizado na vida real. Isayama não apenas inspirou um de seus personagens, o Dot Pixies, em Akiyama Yoshifuro, um militar japonês famoso da Guerra Sino-Japonesa, como também revelou que o achava uma figura admirável, mesmo ele tendo sido responsável por diversas atrocidades contra a Coreia e China. Attack on Titan não apenas carrega os ideais fascistas como uma forma para construir sua estética ou história, mas aceita, corrobora e abraça esse lado questionável, e no fim, falha em passar qualquer mensagem. Ou pelo menos falha pra mim, né? Vamos ser sinceros. Talvez você tenha alguma interpretação completamente diferente de Attack on Titan, talvez o próprio Hajime tenha tido uma intenção completamente diferente
diferente do que ele queria dizer com a sua obra. Porém, mesmo que esse seja o caso, existe uma falta de responsabilidade do autor em observar os riscos de contar essa história. Adendo pra Estrela de Davi e aquilo ali pra mim eu acho que é tipo, passa da conta. E com todos esses riscos ele não compreende todas as consequências disso, que às vezes é necessário deixar suas intenções ainda mais claras. Acredito que para se aprofundar mais nisso, recomendo muito o vídeo do Olha Thiago sobre o imaginário fascista, em que ele destrincha um pouquinho mais esse peso em produtores de conteúdo, em escritores, roteiristas, em serem mais claros sobre o que estão falando, porque às vezes ser completamente na entrelinha não ajuda em nada, e eu acho que Attack on Titan é um ótimo exemplo disso. É como se fosse um pós-Segunda Guerra completamente vilanizando um grupo marginalizado, e o autor não teve consciência nenhuma de que isso poderia ser, no mínimo, questionável. Não tô dizendo que Attack on Titan é horrível e Fullmetal Alchemist é perfeito. Uma questão levantada nesse texto sobre fascismo e Fullmetal Alchemist dentro da chaminé é: se ele não é uma apologia fascista, então o que ele é? O que esse anime tá tentando me dizer? Eu não acredito que Hiromu Arakawa esteja incentivando seus leitores a seguir esses caminhos, mas para chegarmos nessa conclusão é necessário compreender o que é utilizado como narrativa e o que é puramente a visão do autor sobre o mundo. Até porque não é só o Japão que é obcecado com a Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso vai ficar para a segunda parte desse vídeo, porque eu já estou cansado de falar. Que videozinho trabalhoso. Ah, por que eu não falo sobre fascismo em animes? Vai ser legal, vai ser divertido, tem muita coisa pra falar.